Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre puberdade. É uma transição importante na vida de todo mundo, principalmente para quem está passando por essa etapa, sendo o jovem ou sendo os pais, os avós, os responsáveis. A nossa convidada vai tirar bastante dúvida da gente sobre esse assunto e vai poder também tirar bastante dúvida dos pais que vão acompanhar a nossa live de hoje. Ó, a doutora já entrou. Vamos na ela aqui na live para a gente poder dar início, então, à nossa conversa. Tá aguardando. Já estou com o roteirinho pronto de algumas perguntas. Eu sei que vai ser uma live que vai gerar bastante dúvida e a doutora teve bastante convidados para nos acompanhar. Chamou bastante também nas suas listas de pais, de escola, que normalmente ela tem. Oi, doutora! Oi, Tudo bem? deixa eu botar mais assim que tava meio cortada. Deu. Já estava comentando com o pessoal que hoje a gente vai falar de um assunto que é bem importante, né, nessa transição do jovem, tanto para o jovem quanto para os pais, e que tinha bastante dúvidas e que a gente sabia que isso ia ocorrer aqui na live dos pais que tu acompanha na escola, onde tu acaba fazendo um trabalho legal, o teu próprio consultório. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa legal para falar. Sim. Doutora Renata, vou te apresentar inicialmente. Doutora Renata Sais, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer te receber aqui. A senhora tá bem? Tô bem, tô Tá feliz de bom? poder estar aqui contigo. Ai, que bom. Doutora, vamos começar explicando para nós em que momento pode-se dizer que a criança está na puberdade. Tá. É, eu gosto de sempre explicar um pouquinho o que é a puberdade. E como eu sei que vai ter bastante gente aqui hoje, novinha, mais velha, eu vou tentar falar com um pouco de censura as coisas assim, tá? E qualquer coisa a gente Sem, vai, sem né? polêmicas, né, doutora Renata? É, mas assim, quando a gente nasce, os nossos sistemas do corpo funcionam todos. Então a gente já nasce respirando, já nasce com o coração batendo, já nasce com o sistema digestivo funcionando. Só que tem um sistema do nosso corpo que não funciona quando a gente nasce, que é o sistema reprodutor. Então, o bebezinho nasceu, ele já chora, ele já faz xixi, ele já faz cocô, ele vai querer mamar, comer, coraçãozinho bate, mas o sistema reprodutor não funciona. Então, a puberdade é exatamente quando o sistema reprodutor começa a funcionar. Então, essa é a definição de puberdade. É quando o sistema reprodutor começa a funcionar, tá? Tá. E pode falar. Não, não, fica à vontade. E esse sistema reprodutor, ele é importante para o mundo não acabar. Então, se as pessoas não se reproduzissem, ia acabar. E eu gosto de falar na escola assim, né? É, já pensou se os cachorrinhos não tivessem filhotes? Nunca ia ter mais cachorrinhos no mundo. Mesmo jeito que se por acaso ninguém quisesse, aí eu gosto de falar assim, se a minha mãe não quisesse ter filhote, eu não estaria aqui. Se nenhuma mãe quisesse ter filho, ia acabando, né, a população. Então, o sistema reprodutor ele é importante por isso. Tem que ter, senão a espécie acaba. Tá. Doutora Renata, eu até nem comentei aqui no início, mas fica aberto para perguntas, para quem quiser deixar aqui tiver algum questionamento, a gente acho que pode fazer interativo, né, doutora? Teve a Sim, pergunta, a sim. gente vê qual é a dúvida do E na seguidor, né? caixinha, ó, tinha umas perguntinhas, eu já deixei aqui também para não deixar passar nenhuma. Tá, vamos lá então. Doutora Renata, e a adolescência e a puberdade, ela tem diferença ou é a mesma coisa? Tem diferença. Adolescência é uma definição social, tá? Então, é um período que sucede à infância, tá? É definição social. A puberdade, ela está dentro da adolescência. Então, a puberdade é uma definição biológica. É quando o sistema reprodutor começa a funcionar. Então, quando o nosso corpo passa por diversas transformações hormonais, psicológicas, físicas, tá? Então, adolescência é definição social, idade, o que vem depois da infância. E puberdade é uma questão biológica. A puberdade está dentro da adolescência. Tá.
Boa. Olha só, quando devemos levar, então, a nossa criança, né, que está passando para a puberdade, a um ginecologista ou a um urologista? O urologista é um pouco mais complicado, porque, diferente da ginecologista, o urologista não tem tanto essa visão de ser o médico de acompanhamento. Estou falando em geral, não estou falando nenhum exemplo específico, tá? Então, para um rapaz, um adolescente, menino, ir para um urologista, geralmente ele vai por algum problema. Então, porque tem alguma lesão na região genital, ele vai procurar por isso. O menino que está com algum problema na puberdade, ele deve procurar um endocrinologista, não um urologista, tá? E existem pediatras que são especialistas em ebiatria, igual Hebe Camargo, com H, Hebe é a deusa da juventude. Então, a especialidade dentro da pediatria chamada ebiatria, ela é uma especialidade focada para o adolescente, tá? Mas o que é legal? É importante que a gente tenha, que a gente fale para o nosso filho o que vai acontecer. A gente tem que tratar com naturalidade, porque tem que acontecer. Então, se a gente sabe o que vai acontecer, então eu sei que eu sou uma menina, eu tenho 9 anos e agora vai começar o meu peito a crescer. Opa, quando começou a crescer, não vou achar estranho, eu estou preparada para isso. E a gente também tem que saber o que vai acontecer, porque se não acontecer, aí é um problema. Então, essas transformações, elas começam por volta dos 9 anos e vão até os 17 anos, mais ou menos. Mas não tem uma data fixa. Não é, a gente faz uma média assim de 11 anos, mas não é que com 11 anos vai lá no parabéns, está cantando parabéns lá no aniversário, só pro bolo e ups, puberdade. Cada pessoa tem o seu ritmo. E aí é por isso que cada um tem a sua fase. Então, por isso... Tinha dado uma pequena travada aqui, acho que deu. Voltou? Pronto, tá. agora deu, voltou. Cada um tem a sua fase. Então, tem vezes que a gente tem uma amiga de 12 anos enorme, com o peito já grande, com pelo embaixo do braço, e tem amiga da mesma idade que é uma guriazinha. Mesma coisa um menino. Aí tem aqueles já que já tem a voz grossa, já tem barba, e tem um amigo bem pequenininho. Porque cada um tem o seu ritmo. Tá, normal. Então, levar, né? Desculpa que eu fugi um pouco. Mas, assim, das meninas, né? Que é quem eu mais convivo, assim. Eu gosto muito de falar para a mãe, um dia que tem a filha adolescente, trazer a filha na consulta dela. Para a filha já ter uma ideia do que é uma consulta ginecológica, sobre o que a gente conversa. Porque tem um tabu sobre isso aí, né? E depois deixar a menina vir. E uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente deve responder exatamente o que a criança pergunta. Nem mais e nem menos. Então, por exemplo, assim, ô mãe, por que o meu seio cresce? Porque seu hormônio está começando a ser ativado. Se a menina ficou satisfeita com isso, a gente pode parar a resposta aí. Mas por que o meu hormônio começou a funcionar? Porque o teu sistema reprodutor está funcionando. Se para ela ficou bom, acabou. Mas por que ele tem que funcionar? Bom, é porque a gente tem que se reproduzir. E é assim que a gente vai se procriar. Ah, tá. Mas por que o peito vai crescer? Porque você vai amamentar. E de onde é que vem a criança? Então a gente vai respondendo aos poucos, sem mentira. Porque se a criança não tiver, eu tô falando muito criança porque é bem a transição ali, né? Mas se o nosso filho não tiver a liberdade de perguntar e a confiança de que a gente vai responder uma verdade, ele não vai mais perguntar, ele vai ter vergonha, ele vai procurar um amigo para perguntar, vai procurar na internet. Então é muito importante a gente falar a verdade. E aí a mãe vai trazer a menina, e eu gosto muito, eu explico, gosto de falar isso, falar o que vai acontecer no corpo, colocar lá, meço a altura, falo que ela vai chegar a tal altura, o que vai acontecer? Isso, primeiro vai
começar um pouquinho de cheiro de sovaco, depois a começar uns pelinhos, uma dor no seio, e assim a gente vai preparando essa menina, tá? E eu me lembro algumas coisas assim, né? Eu tenho um filho que tá com quase 19 anos, e ele tem a idade que eu tinha quando engravidei dele, tá? E é muito... Ele sempre teve liberdade de perguntar para mim, porque eu sempre respondi. E às vezes eu contava as coisas para ele, explicava, e depois ele contava para meu marido ficava chocado que ele sabia. Mas eu sempre expliquei, né? E sempre gostei de falar, porque não tem. Se a gente não falar, eles vão descobrir de outra forma e podem descobrir coisas erradas. Tratar com naturalidade, né, doutora Renata? E aquilo, não adianta fugir. Todo mundo vai passar pela É, puberdade. Se não é. passar, é um problema. Então, às vezes, eu me lembro quando eu fiquei mocinha, eu tinha 12 anos. O que é ficar mocinha? É quando vem a menstruação, né? E eu me lembro que eu chorei. Eu não queria ficar menstruada. Eu chorei, foi estranho, mas assim, tinha que acontecer, né? É. Naturalidade, acho que é a palavra realmente que resume a questão da informação, né? Quando falar e por que responder com essa naturalidade e com uma afirmação, né, correta e sem mentira e sem rodeios, né? Doutora, quais são os fatores que tu mais percebe de resistência de levar o filho ao ginecologista e o dos filhos a irem junto dos pais e também participarem dessa consulta? Algumas mulheres, tá? Não querem levar a filha num ginecologista porque acham que isso vai ser um estímulo para o início da vida sexual, tá? E a gente tem que entender que não é isso. Eu acho que não pense em nenhum ginecologista que vai chegar e vai estimular isso para uma menina, tá? A menina, ela já tem um receio porque o corpo dela tá mudando. Ela já não se sente segura com esse corpo. Vai mostrar para alguém? Então ela tem que confiar em quem ela vai mostrar. Muitos adolescentes, eles não querem nem ficar sem roupa na frente dos pais, porque tá diferente, eles ficam envergonhados. E aí tu vai levar num ginecologista, que é uma pessoa que ela não conhece, que vai perguntar um monte de coisa, e aí vai fazer o quê? Outro receio que as meninas têm, não as mães, é o medo de que elas vão contar alguma coisa pra gente, ou conversar algo confidencial, e a gente vai contar pra mãe. Então, é a questão da confiança. Como é que eu gosto de fazer? E aí, assim, também, quando me perguntam, eu já tive alunos da época na residência de pediatria pediram para eu falar sobre a consulta do adolescente. É muito importante que a gente crie um ambiente de confiança. Então, aquilo que eu falei que tem que ter tranquilidade para falar, é dizer que a menina tem que poder perguntar o que ela quiser para mim. Muitas vezes eu peço assim, na primeira consulta, que venha com a mãe. Geralmente eu já conheço a mãe, mas às vezes vem a mãe sem me conhecer. Eu converso com a menina, eu explico, pergunto como é que ela sente, tudo. E depois eu explico, uma consulta ginecológica, eu sou médica de mulher, então eu tô aqui para cuidar de ti, para ver como é que tá. Normalmente eu examino, eu falo assim para a pessoa, né, para a menina. Como é que é o exame? Tu vai tirar tua roupa, eu preciso ver como é que tá o crescimento do teu peito, não vai doer, eu preciso olhar. E eu gosto de, nesse exame físico, mostrar com espelho, para ela se conhecer também, tá? Mas, na maioria das vezes, eu não examino na primeira consulta. Então, eu explico o que é a consulta, como é que é feito o exame, mas eu pergunto assim, se eu te examinar hoje, tu vai morrer de vergonha? A maioria das vezes elas falam, vou. Aí eu falo, não tem problema. E aí eu peço um exame ou marco um retorno, e no retorno elas pedem para ser examinadas, porque aí já não é a primeira vista, já tem uma segunda visita. A não ser que tenha uma queixa. Então ela vem dizendo que está com uma lesão, que está com alguma secreção, que está com alguma dor. Eu não posso dar a opção dela de não examinar. É ridículo, né? É. Então, Tu cria um elo de confiança, né, doutora Renata? Depois que a gente cria esse sim. elo, acho que fica mais fácil da criança, né? Então, não mais criança, se tornar, É. ver como um espelho de uma profissional, entender, né, que aquilo ali é normal. E na primeira consulta, quando tá com a mãe, eu falo na frente da mãe, escuta aqui, tudo que tu me contar aqui, eu não sou obrigada a falar para tua mãe. E a tua mãe sabe disso, ela não vai me perguntar. Então eu já falo isso, tá?
Aí eu explico para ela, né, isso, e falo para a mãe. Tua mãe sabe que eu não vou, eu tô aqui para tirar dúvida, eu tô aqui para ser tua auxiliadora. Então isso cria. Aí eu até digo, eu só vou contar para tua mãe se for algo de risco para ti. Então se está tendo alguma doença, alguma coisa que eu descobri, por exemplo, meu filho com 15 anos, ele teve uma doença no rim, depois um linfoma. Imagina se eu pego uma menina assim, óbvio que eu tenho que contar para a mãe. Mas eu não preciso contar para a mãe se a menina tem relação, se ela tem algum namorado, a não ser que seja um comportamento de risco. Então, se eu sei que ela está usando alguma droga, quando é menor de idade, assim, né? Se ela está tendo alguma promiscuidade, algum abuso, aí a gente tem essa obrigação. E é engraçado que às vezes, né, eu tô lá no consultório e levo a paciente para ser examinada e lá atrás eu vejo que ela já namorou, a mãe não sabe, ó, não precisa, sabe? Tem que ser, ela tem que ter confiança. É um profissional, né? A gente tem que também lidar que tem esses elos aí com a mãe, também são elos com a paciente que tu tá atendendo. São Eu dois até elos assim, aí ó, importantes, né? muito do que eu faço é muito do que eu vivi. E quando eu achava que estava grávida, então eu tinha lá acabado de fazer 19 anos, eu marquei para eu ir na médica. Fui sozinha, sem a minha mãe. E cheguei lá, a secretária me atendeu, conversei com a médica, de fato eu estava grávida, e eu pedi não conta para minha mãe ainda, que eu quero ver como que eu vou contar para ela. Eu chego em casa, minha mãe perguntou assim: onde é que tu foi hoje, Renata? Eu falei: ah, mãe, eu tinha aula, já fazia medicina, né? Eu tinha aula, tive aula, não tava. Ela: pois é, eu liguei pro consultório da doutora e a secretária falou que tu foi lá. Eu assim, ó, meu Deus, o que que a minha mãe liga pra médica no dia que eu vou lá, né? E aí isso me deu uma lição. Eu nunca conto quem vai no meu consultório, para não dá, pode ser um Evitar. motivo bobo, né? Mas eu não conto. E a secretária, ela é minha paciente hoje. E até hoje ela brinca, ai, doutora Renata, desculpa que eu falei, né? Mas ela é minha paciente. E ela, aí eu falo, mas por tua causa, eu nunca conto para ninguém quem veio aqui no meu consultório. Foi um aprendizado para É, ambas. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais, que eu acho que deve ser dúvida também de pais e do próprio adolescente que está nos acompanhando e vai nos acompanhar aqui. Para quem teve e quem não teve relações sexuais, a gente consegue ter o mesmo tipo de anticoncepcional ou não? Vai depender desse ponto ou de alguma outra coisa? é a questão, né? Quando o nosso sistema reprodutor se ativa, ele vai começar a funcionar, então a gente pode se reproduzir. Tá. Então é importante que a gente tenha essa consciência de cuidado. Como a gente primeiro ovula para depois ficar menstruada, é possível acontecer gravidez em quem nunca nem ficou menstruada, tá? Porque essa pessoa pode ter ovulado, essa menina. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Existem métodos que a gente tem que colocar, por exemplo, dentro do útero, no caso o DIU. Para eu colocar esse método, esse dispositivo, eu tenho que entrar pela vagina. Então, a gente não pode colocar um DIU em quem nunca teve relação sexual. É inadequado, né? Outros métodos, por exemplo, vasectomia, laqueadura, que são métodos definitivos, também não são indicados para adolescentes, tá? E aí vai muito do perfil da pessoa. Eu falo muito da menina porque é quem eu trato. Mas, assim, eu preciso saber se ela vai usar direito. Então não adianta eu passar um comprimido que tem que ser tomado todos os dias no mesmo horário para uma menina não se liga, que não tem uma rotina, porque vai falhar, aí é melhor que não use. Não adianta eu querer passar uma injeção para uma menina que tem pânico de agulha. Como é que eu vou fazer isso? Então a gente tem que individualizar. Mas assim, a não ser que tenha algum problema. Então existem contraindicações para uso de contraceptivos hormonais. Pacientes hipertensas com alguma doença de formação de coágulos no sangue. Se fumar, por exemplo, não pode usar qualquer método. Então a gente precisa escolher. E aí ver. Outro método que não dá para ser utilizado para quem nunca nem começou a vida sexual é o anel vaginal. Como é que vai colocar um anel lá dentro se nunca teve nada lá dentro, tá? Mas o adesivo pode, a injeção pode, pílula anticoncepcional pode. E um que é imprescindível quando começa a atividade é a camisinha. Independente de método contraceptivo,
é super importante usar a camisinha por prevenção de doenças. Doutora, teve E até um esse questionamento. é o único que vai para o menino, né? Então esse é o É, único para ele, cabe para os dois. Doutora, a Mas que questão da regulação hormonal como controle da acne, também nessa questão, tá usando a pílula por causa da acne, a menina está tomando anticoncepcional. Muitas vezes tem isso, né? Os pais iniciam ou têm esse primeiro passo de iniciar a tomada da pílula anticoncepcional em função da acne, não pensando na relação sexual é e muito repensando, frequente. claro, na acne, né? É muito frequente e é maravilhoso. Eu gosto de comparar o nosso ovário com a nossa idade. Então, quando a gente tem 12 anos, a gente tem um ovário adolescente que não escuta a mãe, e a mãe é o cérebro. Então, às vezes, o cérebro fala lá, ovula, e o ovário não ovula. Ovula a hora que ele quer. E aí produz hormônio de forma inadequada. Por isso que a adolescente tem o ciclo meio maluco, às vezes menstrua demais, de menos, ciclo curto, ciclo longo. Porque esse ovário é teimoso igual a gente quando é adolescente. É meio surdo, não acorda na hora que a gente quer. E nesses casos, usar um anticoncepcional é muito bom. Porque essa menina, ela vai ter menos cólica, ela vai ter um fluxo menor, bem reguladinho e vai melhorar muito a pele. Então, tem muitas meninas que usam a pílula por um tempo e depois param, não quer dizer. E ao mesmo tempo, quando eu passo para elas, eu falo assim: isso aqui não é um estímulo para tu teres relação. Tu vais namorar a hora que tu quiser, independente de tu estar tomando a pílula ou não. E aí eu falo da camisinha também, tá? Mas é que deixar uma menina sofrendo por menstruação é muito cruel. E o tratamento não é só com pílula. Muitas vezes mudanças de vida, atividade física, alimentação melhor, ajuda no fluxo. Algumas vitaminas ajudam no fluxo, a diminuir, né? Anti-inflamatório, pode diminuir cólica, diminuir fluxo. Então não é só pílula, mas a pílula ajuda muito para a pele. Tá. Doutora, quando a gente entra no tal do HPV, tem se falado bastante o quão importante inclusive o Ministério da Saúde, no sistema público de saúde, gratuitamente, tem para os jovens, né? Os jovens de uma idade ainda bem jovens, eu diria, nós todas somos jovens, eu e tu, porém, nós bem jovens, a questão de gratuito, estimulado a questão do HPV. Doutora, realmente é muito importante para esse adolescente, esse pessoa na puberdade? Eu sou fã de vacina, tá? A gente agora tá tão maluco pela vacina contra a Covid-19, né? Que a gente vê como é importante. Eu tô formada há 16 anos, eu nunca vi ninguém com varíola. Por quê? Foi erradicada na década de 70. A gente nem toma mais vacina. Nossos pais tomaram. Eu não tenho. Quem tem aquela marca grandona, não a pequenininha, a grandona, é porque tomou vacina de varíola. Acabou a varíola por causa da vacina. Sarampo. Eu nunca tinha visto sarampo. E agora voltou, porque o pessoal começou a parar de fazer vacina. Então, a vacina é muito importante, tá? E a vacina do HPV, ela é importante porque o HPV é muito fácil de pegar. Mesmo com camisinha, pode não proteger, tá? E o HPV, ele vai causando lesões nas células da vagina, da vulva, do pênis, da boca, do olho, onde ele colonizar, que pode virar câncer. Então, quase todo mundo que tem câncer é por causa do HPV, câncer de colo de útero, né? Câncer de boca, de língua, de garganta, é pelo HPV. E a vacina protege. E a nossa época da vida, que a gente está com o sistema imunológico mais a 1000, é a época da adolescência. Por isso que é uma fase tão boa. Em bula, a vacina pode ser feita até os 45 anos. Ela funciona, mas a época boa para criar anticorpo é na adolescência. Então, vale a pena fazer, é muito importante, mesmo que não consiga fazer pelo SUS, é um bom presente que a gente pode dar para o nosso filho. Para o meu filho, eu fiz com 9 anos, abriu a janela de fazer, já dei vacina de HPV nele. A partir dos 9, doutora, então é a janela para quem tem os Pode filhos, já a partir dos fazer. 9 anos No já tem que prestar SUS, atenção. eles fazem ali com 14, entre 12 e 14. E agora se viu que quando a gente faz cedo, 2 doses bastam. Se a gente faz mais tarde, tem que fazer 3 doses. Importante. Doutora, como saber... Aqui só uma perguntinha que é bem por isso. Depois de adulto faz o mesmo efeito? Faz. Só que legal. O problema é que assim, ó, se a gente faz a vacina
antes de começar a atividade sexual, eu me protejo antes de ter o contato. Muitas pessoas que já estão tendo atividade sexual, elas já têm o HPV. Então, ela vai proteger de outros tipos de HPV, tá? E vai te ajudar a se defender do que tu já tem. Mas se tu fazes antes, melhor ainda, né? Porque aí Melhor tu não ainda. pegas. Show. Doutora, como saber que eu já tô na puberdade? Como é que eu já sei Pelo, isso? pelo teu corpo. Na verdade, assim, eu gosto de deixar bem claro o que vai acontecer, né? Então, para os meninos, o ombro vai ficando mais largo, começa a ter pelo embaixo do braço, pelo no rosto, geralmente aquele bigodinho, né? Meu primeiro bigode, como o pessoal fala. Começa a ter pelo também ao redor dos órgãos genitais. A voz vai ficando mais grave e os órgãos genitais crescem, tá? Lá dentro do testículo começa a ser produzido espermatozoide. Então, um fenômeno que acontece na puberdade para o menino é a poluição noturna, que sem ele perceber, durante a noite ele tem uma ereção e pode liberar o sêmen, tá? Então, não é uma... nesse dia que entra na puberdade, não é. Mas é nesse dia, assim, a gente tem a certeza. Mas quando tu começa a perceber o ombro largo, os pelos, né, é o que acontece pro homem, né? A mulher, ela começa a aumentar o seio, começa primeiro uma bolinha bem doída, depois vai aumentando, tá? Ela também começa a ter pelo embaixo do braço, pelo na região púbica, os quadris ficam mais largos. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se vai dar para ver um pouquinho. Acho que vai ficar muito claro, né? Não, dá para ver. Então, Ah, assim, o ó, tamanho. Uhum. como a gente consegue ver a diferença na cintura dessa menina? Que Hum. o quadril vai ficando mais arredondado. E então a gente vê uma menina pequenininha, ela é bem retinha. E conforme ela vai ficando mais velha, esse corpo dela vai modificando, né? E isso é o que vai acontecer, assim, tá? E aí, para a menina, como eu disse, o ovário acorda. Ele libera o óvulo e a menina se prepara para engravidar, tá? E aí vem a menstruação. Então, para a menina, o que é muito marcante é a primeira menstruação, que tem o nome de menarca, tá? Só para Tá. conhecimento. Doutora, essa aqui é bem interessante. Quem Hum, nunca? Tem algum motivo que desperta o sentimento de rebeldia nessa fase? tem Tem? hormônio. Primeiro que assim, ó, quando tu é criança, tu não tem, tu faz o que te mandam, tu não tem nem muito raciocínio, tu faz. Vamos pensar como uma mulher, tá? Teu estrogênio começa a subir. Você se sente bonita, confiante e tal. Por quê? O teu corpo está se preparando para tu acasalar, para tu seduzir um homem, tá? Mesmo tu com 12 anos, só que aí tem a questão da maturidade emocional. Aí tu ovulou, dá um pico de progesterona. Teoricamente, tu engravidou. Então, tu precisas fortalecer o teu ninho. Tu vai ficar comilona, irritada e chata. E aí vem a menstruação. Então, na menina, é muito forte isso, a questão dos hormônios mudarem o humor. E aí tem essa questão de saber. Opa, mas por que que eu preciso acordar essa hora? Mãe, por que que eu tenho que fazer meus deveres agora? Pai, por que que tu queres que eu faça, arrume a casa se eu não quero? Por que que é minha obrigação? Então, esses questionamentos. E para o homem, tem o aumento da testosterona, começa a ser produzida mais, e a testosterona é um hormônio que dá a virilidade, que dá a agressividade também. Então, é tudo hormonal, por questão de defesa, né? Porque é um jeito que a gente tem de de, como é que é? Manter a espécie. Eu preciso saber me defender. Então, é para isso. O Mário comentou aqui, muito chata. Que ele brinca que fica chata, né? Tem duas filhas, uma filha já está nessa alteração hormonal, eu acho, aí ele está brincando, mas não é chata, não. Doutora, bom, isso aí também entra aquela ideia do sem vontade, estão sempre insatisfeitos, eles estão sempre cansados, né? Que não querem Entra, estudar, não querem. entra isso, tá? É questão Tá. hormonal. O cansaço é porque também o nosso corpo perde muita energia crescendo.
São tantas mudanças. A gente vê num estirão da puberdade, meninas crescendo 20 centímetros, meninos crescendo 20 centímetros. Então a criança fica, o adolescente fica comilão e cansado porque está indo muita energia para isso. Além disso, eles já não começam a dormir na hora que a gente põe. Uma paciente minha estava postando agora aqui que ela botou o bebê para dormir 6h53 da noite. Que adolescente vai dormir 6h53? Não vai? E aí ele fica até tarde, fica mexendo no celular, assistindo alguma série. No outro dia acorda muito cedo, agora está na quarentena, mas as aulas começam às 7 da manhã. Muitos adolescentes deixam de estudar de tarde e passam para de manhã. Então, até isso é uma coisa muito do Brasil. Lá fora, geralmente o horário de aula é diferente, né? Eles começam a estudar umas 9 da manhã e vão até umas 3 da tarde. Aqui começa muito cedo e às vezes a criança não foi dormir às 7 da noite para conseguir. Então, esse cansaço também é por excesso de atividades, pela questão, né, hormonal e pelo crescimento. Tá. E como é que os pais podem lidar com essa situação? Nunca pode perder a autoridade. A gente sempre tem que deixar claro quem manda. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, mas tem que ter muito respeito. A gente nunca pode se igualar. Se a criança se iguala aos pais, vai querer dar ordem, e isso está errado. Quem é que tem experiência para lidar com isso? O pai e a mãe passaram por muito mais coisas para lidar. E a criança tem que confiar que a gente tem amor, que a gente vai estar fazendo as coisas por amor. Então, a gente tem que estar disposto, tem que estar ali para poder escutar e não julgar. Muitas vezes a gente sempre tem resposta, né? Então, assim, como a gente já passou por aquilo que o adolescente está passando, a gente quer dar ordem, quer dizer, é assim mesmo. Minha filha, também passei por isso, é assim, vai passar. Às vezes ela não quer ouvir, ela só quer contar. Eu te entendo, abraça, conta, né? Ter uma certa cumplicidade, tentar evitar conflito, apesar de que eles vão existir. E assim, muitas vezes o adolescente vai peitar o pai, vai gritar, a gente vai ter que botar de castigo, vai ter que tirar essa liberdade. Então, assim, surra não adianta, tá? O que o adolescente ele mais quer é a liberdade dele. Se a gente tira a liberdade, esse é um castigo que serve. Então, colocar no quarto, não pode sair, tirar. Hoje em dia, muitos castigos rolam com o celular, né? Tá sem celular, tá sem Facebook, tá sem Instagram. Facebook eles não usam, não, porque é coisa de velho. Já alterou. Mas assim, tentar cortar para tirar essa liberdade. Dá um limite. A questão do banho, a da Ana questionou ali. E o banho? Por que tem a fase que eu não quero banho? É rebeldia. Rebeldia. Tá. Às vezes ele não quer banho porque ele não quer nem se olhar. Então ele tá lá, ele não quer ficar tomando banho, mexer e tal. Muitos, pelo oposto, adoram um banho super demorado para fazer outras coisas também. A gente também tem que lidar com naturalidade com isso, né? Mas é rebeldia. Às vezes, se a gente não der bola, eles vão tomar banho sem a gente falar, mas se a gente mandar, eles não vão. Eles não vão. Porque eles têm que ser voluntários, não escravos. Porque se eles se sentem escravos, eles vão... Boa dica, doutora. Voluntários. Doutora Renata, sobre a internet, eu acho que é importante nesse ponto, a questão da internet, limite, o pai precisa sim olhar. Claro que, sem polêmicas aqui, claro, a gente não quer dizer que isso que vale para uma casa vai valer para todas as casas, isso não é uma regra, mas a questão da internet, ela precisa ser bem observada nessa fase, né, doutora? O adolescente, ele está criando a personalidade dele, e então ele quer uma certa privacidade, só que ele não tem a maturidade para isso. Então é importante a gente ficar de olho no que é postado. Muitas vezes a menina posta, dá para ver qual que é o uniforme que ela está usando. Tem muita gente malvada por aí. E às vezes eles chegam perto da menina se fingindo amiga. Então, tem até um filme muito legal, que é o filme Confiar, que é um homem que começa a conversar com a menina como se fosse uma amiga. E ele seduz ela, é um filme bem interessante para a gente assistir assim e ficar atento. E como é que eles abordam?
Ai, amiga, eu vi teu perfil. Menina, eu tenho a tua idade. Como é que é teu peito? Ai, eu acho tão estranho. Olha, vou te mostrar o meu peito. Aí o cara, o pedófilo, o que for, manda uma foto de qualquer peito. E aí fala assim, agora tu me mostra o teu? Ela pega e mostra, achando que é uma amiga da idade dela. Mas eles não é, eles vão Devagarinho. cultivando isso, tá? E vão enganando. E então a gente precisa ficar atento. Tem muitos pais que pegam escondido o celular do filho para fiscalizar. Eu sei porque tem mãe que chega e me conta, descobri que a minha filha namora por causa que eu olhei o celular dela. E é muito triste isso. Só que se essa menina não teve a liberdade de contar para a mãe, alguma coisa, ou para o pai, alguma coisa aconteceu. Mas quando o filho está mexendo, passa por perto, dá uma olhadinha, vai conversando, pergunta quem é, o que está acontecendo, de um jeito sem julgar, porque se a pessoa se sentir julgada, vai travar. Mas é importante ficar de olho, sim, tá? De olho. Doutora Renata, bom, eu acho que do nosso bate-papo a gente tira alguns bons aprendizados, principalmente na questão de diálogo, de confiança. Esse elo é importante entre o pai e o filho, entre o ginecologista né, a criança ou né, o novo adolescente. Eu quero te agradecer demais por esses minutos. A gente pôde tirar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que algumas dúvidas dos próprios seguidores, que foi aberta a caixinha de perguntas no teu Instagram. Agradecer pela tua presença, por nessa aula aqui maravilhosa. Eu vou dizer que foi uma aula, porque eu aprendi muita coisa. Obrigada. Gerando conteúdo, né, fico muito agradecido. Dá vontade de continuar bastante, né? Mais, mais e mais e mais. Dá Eu vontade de adoro. ficar 2 horas, 3 horas batendo papo. Mas quero dizer assim, se ficou alguma pergunta que eu não respondi, pode mandar no direct para mim, sabe? Tanto mãe quanto adolescente, tudo. Eu gosto muito, meu filho, né, como eu falei, ele é adolescente, então as amigas dele me mandam mensagem e perguntam, e eu fico muito feliz de poder ajudar, porque eu vou passar informações que vão ajudar ali, que são bem dadas, assim, né? E acho que as mães ficam felizes com isso também. Então, quer dizer que quem precisar pode contar comigo. Quem tiver mais alguma pergunta, até a pessoa está dizendo, continuem, conversem. Alguém tem mais algum questionamento que queira mandar aqui para a gente, para a doutora responder mais alguma coisinha? Também não tem problema nenhum. A gente tinha até um roteiro de alguns questionamentos que foram feitos pelos seguidores. E a gente, vários elogios aqui, te elogiando em geral, tá, doutora Renata? Que coisa mais maravilhosa. Todo mundo elogiando que foi tua paciente, que é tua paciente, o que os filhos agora são, que a questão de você é demais. Ó, tem bastante coisa legal aqui pra ti. Até que alguém Confiança, perguntou amor. que fez 2 vacinas e não fez a terceira da vacina, tá? Quando a Verdade, gente, verdade. quando a gente faz a vacina, qualquer vacina, a gente tem um prazo para fazer entre uma dose e outra para dar os picos de produção de imunoglobulinas, de anticorpos, tá? Então, quando eu faço lá uma vacina e aí tem que fazer a outra em 30 dias, é a partir de 30 dias, não pode fazer antes. Então, se esse prazo passou, igual aquela pessoa que botou ali, que fez 2 doses, ficou grávida e não fez a terceira. Espera a gravidez passar e faz a última dose depois do parto. Não tem problema. Não tem problema. Não deixa de fazer para poder fechar o Tá, esquema. tá. Bom, doutora Renata, acho que o pessoal tá meio ainda, né, tímido. A gente sanou todas as dúvidas. Se ficar alguma dúvida, então, por favor, o Instagram da doutora Renata, podem mandar uma mensagem, vem para mim pro Gerando Conteúdo. O Gerando Conteúdo fica muito contente, com certeza, o canal em si, de ter a presença honrada de que tu participou aqui do nosso bate-papo, tá, doutora Renata? Muito Obrigada pelo obrigada. Fala por convite. mim também. Então, tá. Muito obrigada pelo convite. E tamo aí. Amanhã é dia de falar de amamentação lá no Congresso. É verdade. Mais É. uma palestra de amamentação que a doutora também vai falar. Bom, gente, muito obrigada. Gerando Conteúdo volta na semana que vem com mais alguns assuntos bem legais aí, principalmente na área da ginecologia. Tá, doutora? Obrigada. Tchau, tchau.